Olá, Dev! Meu nome é Jess e hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas a diferença entre function e aerofunction. Bora lá? Antes da gente começar, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e não esquecer de deixar aquele like maroto. É muito importante pra gente o seu like, a sua inscrição. Nós somos um canal pequeno ainda e faz muita diferença para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada e bora lá! A primeira diferença que a gente vai ver entre a função e a aerofunction é a questão de sintaxe, certo? A função, ela pode ser nomeada e anônima. Então, eu vou criar uma função aqui, né? Para criar uma função, eu declaro function, coloco o nome dessa função, que no meu caso vai ser digolá, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, e dentro da chave eu vou dar um console.log, olá. Então, é assim que a gente cria uma função em JavaScript. Aí, eu vou executar ela com o Node aqui, ela já vai me devolver olá. E ela também, aqui nesse caso, né, a função, ela está sendo nomeada. Ou seja, eu estou conseguindo colocar um nome para ela. Então, eu declaro a função e digo para ela o nome dela e consigo chamá-la. E isso se chama função nomeada. E também a gente consegue usar a função anônima. A gente também chama a função de callback, né? Então, eu vou dar um setTimeout aqui. E o setTimeout, ele espera receber dois parâmetros. O primeiro é uma função e o segundo, os milissegundos, né? Porque ele funciona como um cronômetro. Depois desses segundos, né? Desses milissegundos que eu passo, ele vai executar essa função. Então, no nosso caso, eu vou criar uma função e aí eu não preciso setar um nome para ela aqui. Ela vai ser uma função anônima. Então, aqui eu só coloco os parênteses, abro e fecho chaves e executo aqui o console.log. Aqui eu vou colocar olá2 e aí eu vou executar novamente nosso código Node. Então, aqui a gente tem o nosso olá, que é dessa primeira função, né? Da função nomeada. Vamos colocar aqui em cima. E aqui embaixo é uma função anônima. Agora, na aerofunction, a gente não consegue fazer ela dessa forma. Ou seja, a aerofunction, ela só pode ser uma função anônima. Ela só pode ser usada desta forma aqui, né? Então, eu só consigo usar ela sem setar um nome para ela. Ela não aceita ser nomeada. E aí é o seguinte, eu vou copiar essa função nomeada e a gente vai transformar ela em uma aerofunction. Então, aqui eu só vou trocar o olá para 3, para a gente saber que é dela que vem. E aí é o seguinte, quando você está declarando uma aerofunction, você não precisa falar que ela é uma função. Ela já entende sozinha. E como eu disse também, ela não pode ser nomeada. A gente não consegue colocar esse nome de Golá, porque ela não pode. Então, eu tenho que apagar isso também. Além disso, eu preciso colocar para ela uma seta que ela é composta pelo igual e o símbolo de maior, né? Ela forma essa seta aqui. E aí, pronto, a gente já tem a nossa aerofunction. Porém, como que eu vou chamar essa função? Né? Como que eu vou executar essa função se ela não tem nome? Eu não posso executar ela dessa maneira. Se eu deixasse esse digo lá, eu estaria executando esta função, não a aerofunction, porque a aerofunction não tem nenhum nome. Então, para que eu consiga executar uma aerofunction, eu tenho que colocar ela dentro de uma const ou de uma variável, né? Pode ser let, var, não tem diferença nisso. Aí eu tenho que setar o nome que eu quero. No nosso caso vai se chamar digolá2. E aí eu faço essa variável receber a minha aerofunction. E aí sim eu posso chamar ela como eu chamo a função aqui. Então é só trocar o digolá para digolá2. Aí vamos executar no Node. E aí agora a gente tem o nosso primeiro olá, que é dessa função. O terceiro olá, que é dessa nossa aerofunction. E o segundo olá, que é do setTime, que executou depois de 200 milissegundos. Então, se eu deixasse sem essa const, né, e deletasse a chamada aqui e tentasse executar, vocês vão ver que não retorna esse console, que é o que a gente espera, porque não tem como chamá-la, né? E ela só é executada quando a gente chama. Então, pessoal, essa é a primeira diferença entre função e aerofunction.
a função ela pode ser nomeada e anônima. A arrow function não. Ela tem que ser anônima só. Então, se eu quiser chamar uma arrow function, eu tenho que colocar ela dentro de uma variável. A arrow function ela tem algumas formas de ser declaradas. Eu vou mostrar elas para vocês aqui. Então, eu vou criar uma const chamada diga olá mesmo, pode ser. Eu apaguei todo o outro conteúdo, né? E aí eu vou criar uma arrow function normal. Então, eu abro e fecho parênteses, eu faço a minha seta e abro e fecho chaves. Aqui eu coloco o conteúdo que eu quero executar com a chamada dessa arrow function, né? No nosso caso vai ser um olá. Porém, eu quero passar dois parâmetros, o nome e o sobrenome. Vocês percebem que a forma de eu passar os parâmetros é igualzinho a como eu passo na função, certo? E para eu usar é da mesma forma. Então, eu vou colocar um template string aqui e vou chamar nome, dar um espaço, né? E chamar sobrenome. Sobrenome. Ok. Eu vou executar novamente esse diga olá, certo? Só que eu vou passar para ele aqui os parâmetros. Jéssica e sobrenome Medeiros. O resultado que a gente espera é olá, Jéssica Medeiros. E aí, pronto, ele já traz para mim o resultado que eu espero. Mas vamos dizer o seguinte, agora eu quero só passar o nome, eu não quero mais passar o sobrenome. Eu vou passar somente uma string, meu nome e o meu sobrenome. Vou passar Jéssica Medeiros. Então, eu só quero receber o nome. Esse sobrenome, então, eu posso tirar do meu console. E vamos executar aqui. Ele retorna o que eu espero mesmo. A questão aqui é a seguinte, pessoal. Quando eu só tenho um parâmetro, os parênteses são opcionais. Ou seja, eu não preciso necessariamente passar os parâmetros. Então, se eu deixar só nome aqui, né, que é o nome do meu parâmetro, salvar e executar aqui no Node, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que isso só acontece com um parâmetro. Se eu tentar passar um outro parâmetro, como sobrenome, o próprio VS Code já me mostra um erro. Se eu tento executar, ele também dá um erro aqui. Além disso, pessoal, quando eu não tenho parâmetro nenhum para passar, então se eu não quiser passar o Jéssica Medeiros, se eu quiser colocar direto aqui na minha string, e eu não quero passar esse parâmetro, eu posso deixar os parâmetros vazios e executar, que ele vai trazer para mim o resultado, ou eu posso deixar um underline, que ele identifica como se fosse os parênteses. Então, se eu executar, ele vai trazer o resultado normal. Além disso, se eu tiver somente uma instrução dentro de uma arrow function, eu não tenho a necessidade de ter esses colchetes. Eu posso passar tudo na mesma linha. Se eu dar o Ctrl S e executar, vocês vão ver que traz o resultado normalmente. Porém, isso só acontece quando eu tenho somente uma instrução. Se eu tiver mais de uma instrução, ou seja, se eu pegar essa template string e colocar numa const escrito saudação, e aí chamar o console depois, né? Com essa const, vocês vão ver que o próprio VS Code já dá erro. Se eu tentar executar, ele já me passa o erro. Por quê? Porque quando tem mais de uma instrução, ele espera que você coloque os colchetes, certo? Então, aí eu colocando os colchetes, salvando e executando novamente, ele traz o resultado esperado. Além disso, pessoal, quando eu só tenho uma instrução, o retorno é implícito. E o que quer dizer isso? Vamos dizer que eu estou pegando essa string e só estou dando um return nela aqui, né, nessa string. E aqui eu estou dando console, na minha chamada, console.log. E aí eu faço chamada da função. Vamos salvar e executar. Aqui eu já tenho olá, Jéssica. Porém, eu só tenho uma instrução aqui dentro. Aí é simples, é só eu apagar os colchetes, certo? E pronto. Mas não, olha só. O return está dando um erro aqui. E por que esse erro está acontecendo? Porque quando eu tenho só uma instrução e não uso as chaves, o return é implícito, ou seja, o nosso código já entende. Então, eu não precisaria colocar o return. Eu colocando só a nossa template string, salvando e executando,
você já vê que já tem o mesmo resultado que a gente teve no anterior. Ou seja, pessoal, quando eu uso as chaves e quero retornar alguma coisa, eu preciso colocar return, tá? Porém, se eu não usar as chaves, eu não tenho a necessidade de colocar o return. O nosso próprio código já entende isso, que você está retornando. Então, agora que a gente já entendeu a questão de sintaxe da function e da arrow function, a gente vai ver a questão de this. E para esse exemplo, pessoal, eu vou criar uma classe. Se você não sabe como usar classe, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz explicando como utiliza classes. E aí eu vou criar uma classe chamada teste. Vou colocar maiúsculo, né? Porque classe a gente sempre coloca maiúsculo. E aí é o seguinte, eu vou instanciar essa classe. Const new teste. E ela vai receber teste. Ok. E aí eu vou criar aqui um construtor. E dentro desse construtor a gente vai ter um this.nome recebendo o meu nome, Jéssica. É simples, eu criei uma propriedade dentro da classe que chama nome que recebe o valor Jéssica. E aí eu vou criar dois métodos nele. O primeiro método vai ser diga olá fn. E dentro dele eu vou ter um setTimeout, que vai ter uma função anônima, certo? E ela vai ser executada em 200 milissegundos. E aí, dentro dessa função, eu vou ter um console.log escrito meu nome é... E aí, aqui, eu vou passar... Calma aí, tem que ser uma template string, né? Então... E aqui, nessa variável, eu vou passar esse thisNome aqui. Então, aqui eu pego o thisNome e passo aqui. Tranquilo? E aí eu vou fazer um outro método chamado diga olá arrow function. E dentro dele eu vou ter também um setTimeout, só que ao invés de uma função, eu vou ter uma arrow function que vai executar esse console.log igualzinho o que a gente tem aqui no função. Então eu vou copiar ele e colar. Eu tenho que passar aqui os milissegundos, eu vou passar 200 também. Então, eu criei aqui, pessoal, dois métodos e dentro desses métodos a gente tem uma chamada de função e uma chamada de arrow function. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês vejam a questão de this, a diferença do this da função com a diferença do this da arrow function. Se eu pegar agora essa nossa instância new teste e tentar executar esse diga olá fn, eu vou salvar aqui. Vamos ver o resultado que dá para mim. Pessoal, na hora de instanciar, eu esqueci de colocar o new aqui. Aí deu um erro. Então, eu coloquei o new aqui. E aí, agora eu estou usando esse método que eu criei aqui da função. E se eu vier aqui, você vai ver que ele vai me retornar. Meu nome é undefined. Ou seja, ele não trouxe para mim o Jéssica, que é o que eu queria. Agora, vamos fazer isso, só que com a arrow function, para a gente ver o resultado. Eu vou copiar isso daqui, e ao invés de pegar esse diga olá fn, eu vou pôr o arrow function. Salvar e executar. E olha só, ele trouxe o meu nome é Jéssica, que é o que a gente estava esperando. E por que que isso acontece? A função, ela possui um this próprio, ela possui um escopo próprio. Ou seja, se eu pegar e criar esse this.nome aqui, fazer ele receber, por exemplo, Beatriz, e executar novamente esse diga olá, vocês vão ver que ele traz o Beatriz. Então, a função, ela tem seu próprio this, ela tem seu próprio escopo. Já a nossa arrow function, não. Ela pega o escopo global, porque ela não tem o seu próprio this, ela não tem o seu próprio escopo. Para vocês entenderem melhor essa questão, eu vou criar um outro exemplo. Eu vou criar uma const
chamada pessoa, que vai ser um objeto e que vai ter um atributo chamado nome e vai receber o valor Jéssica, certo? E aí, eu vou passar esse atributo como como escopo de uma função e de uma arrow function, para a gente ver o que vai acontecer. Então, vou criar uma função aqui chamada diga olá fn, né, para a gente conseguir diferenciar. E aí aqui eu vou pedir para ele me dar um return do this.nome. Por quê? Porque eu vou passar a pessoa sendo o this, esse this. E como que eu faço isso? Eu tenho que criar uma nova const chamada, o nome é indiferente, mas eu vou colocar diga olá fn com pessoa, eu vou colocar, e aí eu pego o nome da nossa função e ponho ponto bind, e é o bind que vai fazer essa troca de this. E aí eu vou passar a pessoa para o bind, ou seja, a pessoa vai se tornar esse this. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse diga olá fn com pessoa e vai executar ele num console log, console.log. E aí, a gente tem Jéssica, certo? Agora, vamos fazer isso com a arrow function. A mesma coisa que a gente fez aqui com a função, só que com a arrow function. E como que a gente faz isso? Eu vou criar uma const chamada diga olá arrow fn, e aí eu vou passar para ela esse return do this nome, certo? Aqui para ela ser uma arrow function eu tenho que colocar isso, ok? Então eu criei uma arrow function aqui e ela vai retornar para mim o this nome, igualzinho eu fiz com a função. Aí eu vou ter que fazer esse bind também, né? Pegar o this dessa arrow function e passar a pessoa. Então eu vou criar uma const chamada diga olá arrow function com pessoa. E aí vou passar para ela a nossa arrow function, né? Ponto bind. E aí dentro do bind eu vou passar a pessoa. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente fez com a função, com a arrow function. E o que a gente espera é que a gente tenha agora esse nome Jéssica, igual a função nos retornou. Eu vou executar essa função e passar um console para ela aqui. E agora eu vou executar ela novamente. Só que para a gente não confundir ela com essa pessoa, eu vou passar uma template string aqui, vou transformar isso, né, em uma variável e vou passar esse diga olá arrow function para a gente diferenciar esse console deste daqui. Então, salvei e vou executar. E olha só, na função ele traz o Jéssica, porém, no diga olá arrow fn, que é a nossa arrow function, ele traz undefined. E por que que isso acontece? Exatamente pelo fato do this não ter um próprio escopo. Ele não tem escopo. Então, não tem como eu mudar o this dele, porque o this dele não existe. Ele usa o this global, entendeu? Então, é por isso que a gente não consegue atribuir a pessoa para o this dele, porque o this dele não existe. Então, pessoal, como de costume, eu vou deixar na descrição o link do nosso blog com um artigo bem parecido com esse que eu estou mostrando aqui para vocês, com essa tabelinha, onde a gente tem um resumo do que fizemos na aula. Eu espero que nessa aula você tenha conseguido entender a diferença entre função e arrow function. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like e comentar o seu feedback para a gente estar sempre melhorando. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!